boa tarde a todos. Começava por agradecer a vossa presença e, de seguida, agradecer a presença do professor Rui Reis pela disponibilidade, pela amabilidade de estar aqui connosco hoje para esta conferência que certamente será e terá muito interesse para todos nós, das mais variadas áreas. Estamos aqui para apresentar um bocadinho, e que será apenas um bocadinho, porque o professor Rui Reis acompanha-se, ou faz-se acompanhar de um notável histórico que diz respeito à investigação de ciência na área de engenharia de tecidos e biomateriais, mas, portanto, só para apresentar, e nunca é mais dizer, o professor Rui Reis é professor catedrático na Universidade de Minho, portanto, na Escola de Engenharia da Universidade de Minho, portanto, na área de engenharia de tecidos, medicina regenerativa e células estaminais. Foi fundador e é o diretor do grupo 3Bs, Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos. Também preside ao laboratório associado que integra este grupo de investigação 3Bs. É neste momento também, ou está neste momento à frente do Centro Europeu de Excelência nesta área, da medicina regenerativa e da engenharia de tecidos. Tem com ele um conjunto enorme de prémios, entre os quais eu destacaria aquele que é o prémio, portanto, de referência na área dos biomateriais, o qual foi laureado o ano passado, portanto, o George Winter Award na Irlanda, pela Sociedade Europeia de Biomateriais, e também, recentemente, o doutoramento honoris causa na Universidade de Granada. Portanto, sem mais demora, eu passaria a palavra ao professor Rui Reis, que terá muito para nos contar e para nos dizer sobre a investigação que vai desenvolvendo nestas áreas que são de todo interesse. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer o convite e agradecer à professora Ana Gomes pelo amável convite. É sempre um prazer dar palestras em Portugal. É uma coisa que eu não faço assim muito tipicamente, devo de ser uma coisa que passa porque, infelizmente, aqueles cargos são todos verdade e, portanto, eu às vezes viajo qualquer coisa como 220 dias por ano e, portanto, às vezes consegui estar em Portugal na data certa. Portanto, nós organizamos isto com alguma antecedência e estou bastante satisfeito de estar aqui naquela que é a minha cidade, o sítio onde eu sempre morei, o sítio onde eu gosto de estar. A minha mulher até trabalha aqui ao lado, no ISEC, portanto, e o meu filho está ali no Colégio Luso-Francês, portanto, estou muito perto de um conjunto de referências. E o que eu vou tentar fazer é mostrar-vos exatamente o tipo de slides que eu costumo mostrar numa palestra menos de divulgação, numa palestra muito mais científica, de forma a que agrade a todos os públicos, mas com muito menos detalhes. Okay? Portanto, não vou entrar. Se alguém em algum momento achar que eu estou a ser simples demais ou gostava de saber mais alguma coisa sobre algum dos slides que eu estou a mostrar, sintam-se à vontade para me interromper e eu terei todo o gosto. Vai ser quase muito mais um passeio para terem um bocadinho o sabor daquilo que nós estamos a tentar fazer no Grupo 3B, no Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho, que é um novo laboratório associado conjunto que nós temos no Centro Europeu da Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, e com algumas coisas que estamos também já a tentar passar para o que é a nossa empresa spin-off. Portanto, o que vos vou mostrar, quase tudo pode ser encontrado naquele website www.3vezuniversidadedominho.pt. Aí podem ver muitos vídeos, muita informação sobre um conjunto de projetos que temos em curso atualmente. É dos laboratórios associados mais recentes que existem em Portugal. Nós antigamente pertencíamos a um grupo, a um laboratório associado que era disperso por todo o país e era interessante, mas era muito difícil de gerir, que se chamava IBAB. E que continua a existir, mas sem o nosso grupo. Depois decidimos que era muito interessante criar um laboratório em conjunto com a medicina, que está muito ligado ao novo Hospital de Braga, que é talvez neste momento o maior hospital de Portugal, uma parceria público-privada, e onde temos um centro clínico académico. Pela primeira vez podemos fazer ensaios com pacientes que se disponibilizam para entrarem no hospital só para investigação científica e não para serem tratados. É qualquer coisa que até hoje ainda não tinha sido... de facto fica muito melhor assim. Que até hoje nunca tinha sido conseguido em Portugal e pode ser muito interessante. Este slide eu queria dedicar a uma pessoa que imagino que muitos de vocês conhecem muito bem, que se chama o Sr. Professor Emílio Gomes. Não existia aquele edifício se não fosse o Sr. Professor Emílio Gomes, hoje diretor desta escola, como responsável pela Porto Spark, que percebeu que, de facto, nós, para trabalharmos no que fazíamos, precisávamos de um edifício próprio. Este é talvez hoje em dia
um dos melhores edifícios em toda a Europa para trabalhar em engenharia de tecidos e medicina regenerativa, que já te vou explicar em mais detalhes o que é que nós queremos chamar de engenharia de tecidos e medicina regenerativa, e é um edifício totalmente projetado por investigadores, não é como normalmente quando nós ocupamos um espaço numa universidade temos que nos adaptar àquele, e há espaços letivos e há espaços de investigação e temos que tentar ocupar aquele espaço o melhor possível. Fomos nós que dissemos, nós queremos estes laboratórios com estas áreas, e muitas vezes para equipamentos que ainda não tínhamos, coisas já temos, tivemos que planear e buscar os equipamentos, mas é qualquer coisa de completamente diferente. 3 pisos de investigação, e o piso de cima é uma empresa spin-off com a maior infraestrutura de boas práticas de fabrico, GMP, que existe atualmente na Península Ibérica. Portanto, é qualquer coisa que foi conseguido à custa de apoios do CREN, à custa de um grande esforço, mas não teria sido possível sem a Associação de Parques de Ciência e Tecnologia do Porto, o AVPARC, a Câmara Municipal de Guimarães, etc. E fizemos uma coisa que é raríssima, que é, fizemos o edifício, começámos a fazê-lo 3 anos antes de termos 1 cêntimo de financiamento garantido. Okay? Depois conseguimos financiar, mas conseguimos fazer. É qualquer coisa que é completamente diferente do que se faz em Portugal, e é uma pessoa que imagino muitos de vocês conhecem muito bem, que nos apoiou nessa parte. Foi inaugurado em 2008, como podem ver, pelo Sr. Presidente da República na altura. E, portanto, sem entrar em muitos detalhes, temos aqueles laboratórios que vão desde ser a única infraestrutura atualmente na Europa e uma das poucas no mundo, só há edifícios a competirem a este nível no Japão, nos Estados Unidos, em que podemos fazer desde fazer a síntese de um novo material, até modificá-lo, processá-lo, alterar a sua superfície, testar-lo com todo o tipo de células que possam imaginar, isolar células estaminais, fazer ensaios nos mais diversos animais e depois, se tudo funcionar, patentear o que estamos a fazer e passar para uma empresa que vai levar isto ao mercado. Como devem imaginar, não é uma coisa que existe em muitos sítios numa área como esta e, portanto, é uma das grandes vantagens competitivas que nós temos neste momento. Temos neste momento, em termos só de grupo 3B, 125 investigadores, totalmente multidisciplinar, como veem ali, das mais diversas áreas da engenharia, mas também toda a parte da medicina, da veterinária, da gestão, da bioquímica, da biologia, da biotecnologia, uma grande parte de engenharia biomédica, grande parte dos nossos alunos atualmente, que também é o curso que estamos mais envolvidos, são da engenharia biomédica da Universidade do Minho. Isto é só o grupo 3B, porque se considerarmos o laboratório associado, temos neste momento 350 investigadores, em que temos qualquer coisa como 1/3 são médicos, mas médicos a fazer a investigação. E isso é que é a grande diferença. O nosso curso de Medicina da Universidade do Minho é um exemplo a nível nacional pela idade das pessoas, pela dinâmica, pelo que se faz, pela maneira como o curso está montado, o facto em que as pessoas fazem investigação clínica muitas vezes no dia-a-dia. Isso dá-nos uma vantagem de podermos fazer muitas das coisas que vos vou mostrar. E a lógica é sempre combinar um conjunto de especialidades, mas aprender com a natureza. 3B significa biomateriais, portanto materiais de implante, biodegradáveis, materiais que são especificamente projetados para se degradarem no corpo humano. Toda a gente conhece os exemplos, por exemplo, de uns pontos ou de umas estruturas que não precisamos de retirar, mas muitas vezes muito mais complicado, que só se vão degradar na presença de uma determinada concentração de uma enzima que está ligada a uma determinada doença, ou quando baixa o pH porque temos uma inflamação, ou o que possam imaginar, portanto, que respondem a estímulos. E o terceiro B tem a ver com biomiméticos. Estão a ver que eu sou do Porto, que os meus Bs são muito Bs. É importante, por isso também nós quisemos ser Bs e não Vs. Bs. Bs de biomimético, copiar uma função. E é isso que de facto tentamos fazer, e aprendendo sempre com a natureza. Eu digo sempre, o meu primeiro grau, embora agora muita gente acha que eu sou quase médico ou biólogo, ou seja lá o que for, no meio de toda esta multidisciplinaridade, e o meu primeiro grau é, se eu sou engenheiro metalúrgico, eu devia estar a fazer aços. E portanto nós tentamos sempre fazer uma coisa, eu digo sempre, e dizia isso muito novinho quando dava aulas só de coisas ligadas a materiais, que é o melhor engenheiro de materiais do mundo é a natureza. Não há ninguém que consiga fazer materiais que vão da nano à macro escala, com organizações hierárquicas, estruturas, orientações, como a natureza. Ninguém consegue fazer nada disso. E por isso é que eu disse aos meus alunos um dia, vamos esquecer fazer materiais em laboratório. Nós vamos é pôr células a fazerem materiais. Porque se nós tentarmos fazer só materiais, nunca vamos conseguir fazer coisas que possam ser usadas nas aplicações que nós pretendemos. Obviamente isto é um bocado exagerado, não é só assim. Continuamos a ter que fazer materiais, mas ninguém consegue fazer materiais tão bem como as células. E então o que é que nós queremos fazer? Toda a gente, se olhar para aquele slide, conhece. Se eu quiser plantar uma planta, o que é que eu preciso? Preciso de solo,
preciso de sementes, preciso de um adubo qualquer, preciso de água, posso começar num vaso, depois ponho numa estufa e depois ponho no campo, aquilo vai crescer. Sabemos fazer isto há centenas de anos, não é? O que eu quero fazer é exatamente a mesma coisa, só que a diferença é que o meu solo é um suporte tridimensional que chamamos o scaffold. Traduzido para português, já vos vou dizer, nós chamamos de suporte. Há muita gente e às vezes aparecem muitas notícias, já vos vou dizer qual é a palavra que as pessoas usam em vez de suporte. As nossas células, as células estaminais ou progenitoras, são as nossas sementes. Os fatores de crescimento são o adubo. E depois, a estufa é o bioreator e o corpo é o campo. Agora, isto parece... E depois ainda temos ali um meio de cultura que é a água, se quiserem. Pronto. Portanto, parece muito parecido, não é? Mas é um bocadinho mais complicado. Mas é exatamente a mesma analogia. Nós queremos começar a criar tecidos, eventualmente órgãos em laboratórios, e estamos a usar a mesma metodologia que se usa para fazer isto com plantas há muito, muito tempo. E é possível. Este slide, aquela imagem, é de 1993 ou 94. É uma orelha humana que foi produzida nas costas de um rato atímico. Um rato atímico porquê? Não tem sistema imunológico e, portanto, eu posso ter células humanas. Okay? E parece uma coisa muito bonita, não é? A gente olha para ali, e já em 93 eles faziam uma coisa, que é que tu me vais agora falar, em 2012, quando eles em 93 já faziam orelhas nas costas de ratos, não é? Pois, as imagens em ciência são muito importantes. Se eu não vos mostrasse esse slide, se calhar muitas das coisas técnicas que eu vou dizer a seguir as pessoas não acreditavam. Agora, aquilo tem a forma de uma orelha, mas não tem nada a ver com a cartilagem que eu quero fazer. E para vocês perceberem o que eu quero dizer, isto é cartilagem. Isto também é cartilagem. Se eu fizer esta cartilagem aqui e mexer na orelha, ela parte. Certo? Portanto, mesmo no mesmo tecido temos coisas completamente diferentes. Portanto, só ter uma forma não significa que eu consigo fazer exatamente o que quero. Agora, se calhar se não houvesse esta fotografia, hoje não estávamos aqui a falar de uma área que se chama engenharia de tecidos. E é muito importante perceber isso. Mas isto é ciência. Mas também existe indústria. Isto são empresas, o slide já é relativamente antigo, é da revista Time, mas são empresas, muitas delas já faliram, mas todos aqueles nomes, nem interessa muito ler, em baixo diz empresas, empresas, empresas. Muitas já faliram, outras abriram, isto é tudo Nasdaq e, portanto, é extremamente complicado. Mas, portanto, não estou a falar de laboratórios de investigação, estou a falar de empresas que trabalham na produção de todos aqueles tecidos. Okay? E algumas com sucesso, outras com menos sucesso, com financiamentos incríveis. A questão é que, como devem imaginar, numa área como esta, ter investidores a investirem milhões e milhões e dizerem, espera aí mais 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos até nós termos o primeiro produto, que é a realidade real, é extremamente complicado. E há algumas empresas com grande sucesso, outras com menos sucesso, mas, portanto, a trabalhar em todos aqueles tipos de tecidos. Nós próprios temos uma empresa, que não é uma empresa financiada pelo Estado, é uma empresa com investidores privados, okay, em que conseguimos financiá-la nesta altura tão complicada da economia, que se chama STEM Matters, e podem ver ali o que é que significa. Significa células estaminais e materiais que realmente interessam, ou que realmente fazem a diferença. O trocadilho está isto. Em inglês funciona melhor, que realmente interessam ou que realmente fazem a diferença. E, portanto, está baseado no nosso edifício, no piso de cima, e onde já estamos a passar um conjunto destas tecnologias. Agora, não está só baseada em fazer terapias regenerativas, porque isso, muitas delas vão demorar 5, 6 anos. Está também baseada em coisas que já podemos fazer hoje com células estaminais, coisas que já podemos fazer hoje só com materiais, e um dia mais tarde, porque isto até em termos regulatórios, eu sou, por exemplo, conselheiro da Agência Médica Europeia, que aprova todos estes produtos, é extremamente complicado chegarmos a um produto de engenharia de tecidos até hoje aprovado na Europa. Há muito mais nos Estados Unidos, mas só há um. Portanto, estamos a ver o que é que estamos a fazer, tentar montar uma empresa cujo objetivo é criar qualquer coisa. Isso vai acontecer mais tarde, mas é preciso qualquer coisa que remunere o acionista desde o princípio. Não pode ser só a terapia que vai aparecer daqui a 5 anos. E, portanto, tudo isto, já vos vou mostrar alguns exemplos, está baseado. E então, o que é a engenharia de tecidos? A ideia simples é: nós acreditamos sempre em utilizar células do próprio paciente. Para aquelas pessoas que estão a seguir esta polémica brilhante do anúncio da crioestaminal, não sei se já repararam, esta discussão toda.
e eu tinha um laboratório que só trabalha com células autólogas, células do próprio paciente, para resolver problemas do próprio paciente, antes de haver qualquer banco de criopreservação em Portugal. Okay? Portanto, o que eu estou a dizer, eu acredito que grande parte das terapias se resolvem com as células do próprio paciente. O que não se resolve, e isso é que é o problema desta discussão, são coisas ligadas a doenças sanguíneas e não creio que é sempre o que estamos a discutir nesta coisa, mas isto também é culpa da empresa que tem a mania de falar desse assunto. Se falasse de outro assunto qualquer, se calhar as pessoas percebiam, não é? Mas, portanto, é exatamente isto que estamos a falar. Vamos obter células do próprio paciente, imaginem, da medula óssea, de gordura, já vos vou dar um conjunto de exemplos de células estaminais. Tipicamente nunca temos células suficientes, vamos ter que arranjar uma metodologia de expandir as células. Essas células não são células de nada ainda, são células estaminais. Têm o potencial de serem diferenciadas em qualquer tipo de célula. Não é bem assim, depende do tipo de célula que for, mas eventualmente num conjunto de células que nos interessam para aquela terapia. Depois vamos semear num suporte tridimensional que é degradável, vamos cultivar estas células com este suporte, pode ser em condições estáticas ou num bioreator, implantamos no próprio paciente, o material degrada, as células fazem o tecido. Este é o conceito. Obviamente que isto não se faz em humanos ainda hoje, na maior parte dos casos, e portanto o que se faz é, por exemplo, quando estamos a usar células humanas, testamos naqueles ratinhos atímicos, ou quando temos uma terapia que está a funcionar já muito bem, podemos fazer num grande animal com as células do próprio animal. Imaginem células da medula óssea de uma cabra a regenerar um grande defeito daquela cabra. Isso fazemos com grande sucesso já hoje. Certo? Isto é uma daquelas coisas, eu dizia há pouco em português, a palavra scaffold, que é que se usa em inglês, nós costumamos dizer suporte, mas se traduzissem aqui na letra era um andaime. Aliás, nós já tivemos diversas notícias que é assim, investigadores da Universidade do Minho desenvolvem andaimes para a engenharia de tecidos, não é? Porque não está assim muito mal, embora a palavra em si não seja muito apelativa. Mas estes andaimes nós sabemos fazer há muito tempo, não é? O problema é fazer os outros, os suportes para cultivar as células. E então o que é que podemos fazer? No nosso caso trabalhamos sempre com materiais de origem natural. Materiais que são obtidos a partir de amido. Amido de milho foi o nosso primeiro material. Durante muitos anos trabalhámos com esse material. Eu às vezes ia a uma conferência e chamavam-me o Sr. Amido, Mr. Stars, porque tínhamos artigos e artigos só com amido. Depois começámos a trabalhar muito com materiais de origem marinha, portanto materiais, e aliás temos projetos aqui com a Escola Superior de Biotecnologia em tentar obter materiais de origem marinha para aplicações médicas, e podem ser coisas que obtemos de caranguejos, de camarões, de lagostas, de algas, dos mais diversos tipos de algas, colagénios marinhos, extremamente interessantes, sem muitos problemas que têm os outros colagénios. Estamos a obter a partir de tubarões, de pele de tubarão, estamos a obter, no caso, por exemplo, da quitina do quitosano, obtemos de lulas gigantes que vêm da América do Sul, e depois muitos outros materiais, tipicamente sempre de origem marinha, que são outros polissacáridos. Por exemplo, usamos muito seda, usamos proteínas como soja, sempre numa lógica de materiais de origem natural. Hoje isto faz muito sentido, porque nós somos reconhecidos em termos internacionais como o grupo dos materiais de origem natural, mas no início isto não foi escolhido por uma questão científica. Eu gosto sempre de dizer isto, particularmente para as pessoas mais novas, quando pensarem em como criar um grupo de investigação ou quê, que é, se na altura em que começamos, há 18 anos, tivéssemos pensado em usar exatamente os mesmos materiais que estavam a usar todos os grupos naquela altura, nunca tínhamos chegado onde chegamos hoje. Okay? E, portanto, naquela altura, a decisão não foi porque eu achava que o amido ia ser muito melhor que os outros todos, foi porque eu achava que precisávamos trabalhar em alguma coisa em que nós fôssemos diferentes dos outros todos. Hoje toda a gente concorda com isso, mas há não sei quantos anos não era bem assim. Quando nos tentámos pôr em cima das universidades principais a trabalhar exatamente na mesma coisa, isto é muito mais difícil. Portanto, foi uma análise na altura muito estratégica. Este é o exemplo de um dos projetos europeus que nós temos. Chama-se Special, significa utilizar materiais à base de esponjas para suportes para a cultura de células estaminais. Há muita gente que faz muita piada com este nome, porque quando eu digo que eu coordeno o projeto Special, eles lembram sempre do Mourinho, não é? Bem, tenho um ligeiro problema, é que eu sou um grande adepto do Mourinho, mas uma coisa que eu detesto realmente é o Real Madrid. Eu detesto coisas que são do sistema. Eu sou sempre contra o sistema. E, portanto, qualquer coisa que é do sistema, mas vocês repararam, até o Mourinho ganhou criando um antissistema dentro do sistema.
E ele conseguiu criar um esquema em que, a certa altura, até os jornais de Madrid diziam mal dele todos os dias. Certo? Portanto, muitas vezes, às vezes dizem o Special One da ciência, e eu não gosto de nada agora, gostava aqui há 3 ou 4 anos, agora ligado ao Real Madrid não tem piada nenhuma, mas o nome não tem nada a ver, é um acrónimo para o que lá diz, ok? Mas muita gente pensa, mas usar esponjas extremamente interessantes, onde podemos ter uma estrutura de colagênio marinho, que podemos cultivar as células e que são extremamente interessantes. Em que tecidos trabalhamos? Trabalhamos em osso, em cartilagem, defeitos osteocondrais, que são aqueles que temos um defeito na cartilagem, mas depois vai para o osso subcondral, acontece muito, por exemplo, no joelho, é uma situação extremamente típica. Regeneração do disco intervertebral, temos projetos grandes nessa área. Tecidos neurológicos, particularmente a espinal medula, estamos com projetos extremamente interessantes com a nossa Escola de Medicina nessa área. E agora, aqueles 2 últimos, muito ligados à medicina desportiva, em que temos uma parceria com a Clínica do Dragão, onde são operados grande parte dos jogadores, as pessoas nem sabem porque é relativamente secreto, mas são operados aqui no Hospital de Santa Maria grande parte dos jogadores de topo mundial, e é uma grande necessidade de regenerar meniscos, tendões. Por exemplo, uma das últimas palestras que um dos meus colaboradores deu foi no estádio do Chelsea, em Stamford Bridge, para 1000 pessoas, médicos da maior parte dos clubes, a explicar como é que podíamos regenerar o menisco de uma maneira diferente, ok? Portanto, parece que é uma área que não tem nada a ver com desporto, tem eventualmente muito a ver com desporto. E usamos células das mais diversas origens também com um conjunto de parcerias com os mais diversos hospitais. Portanto, temos parcerias, como já falei, com a Clínica Atlântica do Estado do Dragão, com o Instituto Português do Sangue, o Instituto de Histocompatibilidade do Norte, o Hospital de Braga, o Centro Hospitalar do Alto Ave em Guimarães, e usamos fontes que vão da medula óssea, toda a gente costuma ouvir falar. Uma das fontes que eu acredito mais em termos de células estaminais são células de gordura, células adiposas. Conseguimos muito maiores quantidades, com muito mais facilidade, um potencial brutal de diferenciação. Podemos usar células amnióticas, quer do fluido amniótico, quer da membrana amniótica, do cordão umbilical e depois diversos derivativos. E está numa universidade até que se chama Universidade Católica, não podíamos deixar de mostrar um slide sobre células embrionárias. Há uma grande discussão também sobre esta questão de devemos ou não devemos usar células embrionárias e quando é que isso é preciso ou não. Eu hoje não vou falar sobre isso, mas a questão é, nós também somos o único grupo em Portugal neste momento que estamos a trabalhar com células embrionárias humanas. Não podemos fazer nós as nossas próprias células porque não existe legislação, mas podemos, porque temos condições quer científicas, quer de funcionamento, obter células do Banco Público de Células Estaminais Embrionárias do Reino Unido, que nos oferecem as células para nós trabalharmos, que já foram obtidas e já são linhas celulares, portanto não estamos a mexer em nenhum embrião, simplesmente utilizamos. Temos células neste momento de Manchester, de Sheffield e de Newcastle. Okay? E a questão se são ou não se necessárias células embrionárias, a minha resposta é sempre para algumas coisas eventualmente sim. Doenças mais complicadas, tipo Alzheimer, Parkinson, diabetes crónicos, situações desse tipo, eventualmente para regenerar osso ou cartilagem, se calhar não precisamos. Mas, devo dizer também que com o governo anterior eu fiz a coisa que é talvez aquela coisa que eu mais detesto fazer, que vou fazer sexta-feira, que é ir a Lisboa. A coisa que a mim mais me custa de facto fazer é ir a Lisboa. E fui para aí 10 vezes a Lisboa escrever uma lei que ficou pronta sobre a nova legislação sobre o que é que se pode fazer com células estaminais ou não em Portugal. Se calhar resolvia muitos destes problemas que hoje andámos a discutir, da crioestaminal e da criopreservação, que estava lá tudo escrito. O que aconteceu foi que a lei ficou pronta e naquela semana caiu o governo e, portanto, continuamos sem lei. Mas é extremamente importante porque, neste momento, há muitas coisas que nem são permitidas nem proibidas, não há lei. E, portanto, somos dos poucos, juntamente com Malta, com Luxemburgo, e já não me lembro exatamente qual é o outro, porque não tem uma lei sobre células estaminais. Mas não é só sobre células estaminais embrionárias, é sobre todas as células estaminais. Não há nada que, de facto, anuncie a questão do que é que se pode fazer, o que é que se pode criopreservar ou não, mas realmente em termos de investigação não temos absolutamente nada. Estes são alguns tipos de suportes, não vou entrar nas técnicas, mas para terem uma ideia podemos usar todo o tipo de tecnologias para fazer suportes onde cultivar as células. Outros exemplos, por exemplo, tecnologias de supercríticos, fibras, agregação de partículas e em muitos casos combinando isto com nano ou micropartículas em que podemos pôr ao mesmo tempo um fármaco, um agente ativo que pode ser libertado em função do tempo. E, portanto, com isto, ao mesmo tempo, podemos estar a libertar qualquer coisa. Imaginem que é um agente de diferenciação
que vai induzir aquela célula, que não é célula ainda de nada, a ser a célula do tecido que eu pretendo fazer. E, portanto, temos muito trabalho nesta área. E vou-vos mostrar alguns exemplos. Um exemplo simples, que é a regeneração de um tecido complicado. Nós podemos obter uma imagem que vem do hospital local, pode ser um TAC, pode ser uma ressonância magnética. O que nós queremos fazer é regenerar aquele defeito que têm ali. Okay? E então temos softwares em que podemos construir aquela estrutura toda exatamente com a forma do defeito do paciente, mas ao mesmo tempo controlando a estrutura interna dos poros onde vamos colocar as células. Okay? E fazemos isso como nós fazemos sempre, colaborando com as melhores empresas nessa área. Neste caso é uma empresa alemã que fabrica aquele equipamento, que nós já temos diversas adaptações, que se chama Bioplotter. Basicamente é uma impressora de jato de tinta, mas que vai imprimir camada sobre camada, exatamente o que nós pretendemos, com a forma do defeito. Aí podemos fazer a tal orelha que nos mostrava um bocado, ou o nariz, ou a forma daquele defeito que estava a mostrar antes. Mas o melhor disto é que podemos imprimir, quer com plásticos normais, como tem ali na parte superior direita, quer com hidrogéis. E imprimindo com hidrogéis podemos eventualmente até imprimir com as células do próprio paciente, com a estrutura e com a forma do que queremos, controlando a porosidade. E portanto podemos fazer uma estrutura que é específica para aquele defeito daquele paciente, recebendo a informação daquele hospital. Isto pode-se fazer em investigação, não se pode fazer na realidade, porque toda a parte legislativa e regulatória não está resolvida, não só em Portugal como na Europa toda. Neste momento ainda existe N situações a resolver. Vou ver aqui um exemplo. Isto é com Kitosano. Eu sei que há algumas pessoas que trabalham aqui com Kitosano, em que nós estamos simplesmente a imprimir camada sobre camada uma estrutura. Só precisamos de um agente de coagulação, neste caso é soda cáustica, hidróxido de soda, imprimimos, ele faz coagular o Kitosano e fazemos a estrutura exatamente que pretendemos. Podemos fazer coisas muito mais divertidas, como brincar com toda a estrutura que possam imaginar. Agora faço offset, mudo o ângulo, crio não sei o quê, depois vou ver como é que as células respondem àquilo. As células até em termos de diferenciação respondem à forma, à estrutura, ao tamanho, à superfície, à nanotextura, já vos vou dar exemplos. Portanto, podemos de facto ver como é que nós, brincando com os parâmetros de impressão do material que temos e com as células terminais, podemos ter respostas biológicas completamente diferentes. Alguns casos produzimos aglomerações de fibras deste género. Vejam a diferença entre esta estrutura e a anterior. Estas todas são muito organizadas. Nós pensamos que a natureza é muito organizada, e se pensarem é muito organizada, mas depende muito da escala. Por exemplo, as minhas duas pernas não têm exatamente o mesmo comprimento. Nem eu tenho exatamente a mesma mineralização numa perna que tenho noutra. Isto é verdade para quase todos os organismos. Depende da escala que nós estamos a ver. E curiosamente, as células estaminais respondem muito melhor a estruturas desorganizadas, ou seja, se eu comparar uma coisa deste género com uma coisa deste género, as células respondem muito melhor a uma coisa deste género, sempre. E vocês podem dizer, claro, tu podias fazer as outras anteriores sempre da mesma maneira. É verdade, eu consigo fazer isso num computador, mas reparem, depois tenho que conseguir imprimir sem deslocar a linha anterior. E é extremamente complicado fazer isso, como é fácil de perceber, não é? Portanto, o que nós gostávamos de fazer, de facto, era fazer qualquer coisa com a tecnologia anterior, mas que fosse com uma orientação aleatória, mas que fosse sempre a mesma. Podia fazer milhões de estruturas, sempre iguais, mas relativamente aleatórias. E isso funcionava muito melhor. Isso não é possível, portanto, usamos tecnologias deste género. E aqui tem um exemplo que isto funciona mesmo na realidade. O que tem nesta parte, isto é, um defeito calvário num rato atípico. Estamos a usar células humanas. Portanto, para usar células humanas tem que usar um animal que não tem resposta imunológica. Fizemos o que se chama um defeito crítico. Um defeito crítico é qualquer coisa que, se eu não fizer nada, nunca vai regenerar. Em osso, para falar só do osso, há situações em que eu ponho um bocado de gesso, basicamente está só a consolidar a fratura, mantém os dois pedaços juntos durante algum tempo e a fratura vai consolidar, são as pequenas fraturas. E em cada animal, em cada espécie, em cada tipo de osso, há sempre um tamanho a partir do qual, se eu não fizer nada, não há maneira nenhuma de regenerar aquele pedaço de osso. Isso chama-se um defeito crítico. Okay? Portanto, foi o que nós fizemos aqui. Neste caso, para este tipo de animal, num defeito deste tipo, são 5 milímetros. E, portanto, se eu deixar o defeito só como controle, não puser lá nada, veem que passado 6 semanas não há qualquer regeneração.
Se eu puser o material sozinho, sem células, que é o que temos aqui, temos esta parte regenerada. Se eu puser o material com as células humanas, vejam como passado 6 semanas, isto é um suporte de Kikusan, com células obtidas a partir da medula óssea humana, as células estaminais humanas regeneram completamente aquele defeito em 6 semanas. Portanto, isto realmente funciona na prática, não é qualquer coisa. E este defeito nunca regeneraria se eu não fizesse nada. Okay? E temos muitos exemplos disto nos mais diversos tipos de aplicações, com células humanas neste caso. Estão a ver uma ampliação, como está completamente regenerado do lado direito, comparando com o caso em que só tínhamos o material sozinho, ou em que tínhamos o defeito de controle, que não regenerou praticamente nada. Células de gordura. Células de gordura são das células mais interessantes que podem ser. Primeiro, não há nenhum problema ético, ao contrário das embrionárias. Qualquer pessoa, até com todo o gosto, daria as suas células para nós fazermos investigação. E, portanto, depois temos quantidades muito superiores. Conseguimos obter, mesmo comparado com a medula óssea, quantidades muito, muito superiores. Estão relativamente bem estudados. Nós próprios, no nosso grupo, temos muitas maneiras de isolar este tipo de células e, portanto, podemos utilizá-los. Temos, por exemplo, a possibilidade de usar partículas imunomagnéticas, em que nós podemos selecionar subpopulações que respondem a um determinado anticorpo, em que eu sei que aquela célula vai ser muito melhor para fazer osso, a outra vai ser muito melhor para fazer cartilagem, a outra muito melhor para fazer pele. Okay? E, portanto, podemos encontrar um conjunto de marcadores de superfície em que eu consigo selecionar, em vez de usar as células de gordura todas, vou selecionar subpopulações que são ideais para fazer o tecido que eu pretendo fazer. E temos feito muito, isso nesta área, temos diversas publicações. Aqui é um caso em que, por exemplo, nós descobrimos que quando temos aquele marcador, o STRO1, temos muito maior quantidade de formação óssea, um conjunto de marcadores, osteopontina, osteocalcina, que indicam que temos maior formação, maior mineralização quando selecionamos esta subpopulação, e depois provamos isto mesmo em vivo, e estamos a ver outra vez um micro-TAC, um equipamento de laboratório, que é igual a um TAC, como nós temos no hospital, em que toda esta parte branca é novo osso que nós conseguimos formar usando as células de gordura, mas que foram selecionadas especificamente, neste caso, para 2 marcadores, para o CD29 e para o STRO1. E com esta seleção das células, com estes 2 marcadores de superfície, conseguimos muito maiores quantidades de osso. Isto é uma coisa que a maior parte das empresas não faz, dá muito mais eficiência, também dá uma coisa muito importante, que nunca se esqueçam que é extremamente importante para quem trabalha neste tipo de áreas, destas áreas. Dá uma coisa, em Portugal esta frase às vezes até assusta, dá propriedade intelectual, muito importante. Propriedade intelectual, patentes, para o que a gente faz possa servir para alguma coisa, possa ser aplicado numa empresa e possamos que a nossa tecnologia seja diferente da dos outros todos. Muito, muito importante. Nunca se esqueçam disso. Se houver alguma coisa que seja inovadora, se a pudermos proteger, ou se for, às vezes pode ser uma pequena volta, um esquema, mas em que conseguimos qualquer coisa que é inovadora e que é só nossa e que é diferente e só nós conseguimos fazer aquilo. Procuramos muito isso, tipicamente. Outra área muito interessante é a área das células do fluido amniótico, que fala-se muito pouco. Vocês ouvem todos os dias falar de cordão umbilical. Hoje em dia, temos muitas mulheres na sala, toda a gente sabe que é muito natural ser mãe muito mais tarde. E quando se é mãe muito mais tarde, faz-se um teste, tipicamente, que se chama amniocintese. Okay? E nesse teste, nós temos um conjunto de células que são usadas para o teste, mas até por acaso há sempre uma amostra extra que não é usada para nada, e ao mesmo tempo podemos isolar células que podem ser utilizadas, quer das próprias células do fluido, quer das células da membrana. Imagine, nós conseguimos fazer coisas deste género hoje em laboratório, que pegando na membrana amniótica podemos transformar a própria membrana, imaginem, num pedaço de pele. Já não preciso de um suporte externo, porque tem aquele próprio suporte, ok? E há coisas de ficção científica, isto é mesmo ficção científica, imaginarmos que nós sabemos que o nosso filho já vai ter um problema e podíamos estar lá por problema de pele e podíamos estar a fazer pele por antecipação antes da criança nascer. Isto um dia vai acontecer, vai demorar algum tempo, mas vai acontecer. Portanto, as células do fluido amniótico, e é essa a mensagem, são também algo extremamente interessante. E existem muitos grupos a trabalhar hoje em dia nesta área. O que é que nós fizemos? Estivemos a usar células humanas de fluido amniótico e testá-las, mais uma vez, num rato, que tipicamente, neste caso, também não tem resposta imunológica, e fizemos mais uma vez o defeito
sem nada, um material à base de amido, que é aquele SPCL, é uma mistura de amido com outro polímero que se chama policrapolactona. Depois, isto mais as células amnióticas, isto mais as células amnióticas, mas em que as diferenciamos antes para células parecidas com as células ósseas, ou isto com uma linha celular obtida a partir de células amnióticas, mas que já é uma linha celular óssea. Então, vão haver 3 condições diferentes: as células frescas, as células pré-diferenciadas ou as células que já são uma linha celular. E vamos comparar isto tudo. E, curiosamente, fizemos isto, aliás, este trabalho, em colaboração com o melhor grupo dos Estados Unidos nesta área. Lidera o grande Instituto dos Estados Unidos nesta área, que é um instituto totalmente financiado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Tem qualquer coisa como 1 bilhão por ano para trabalhar, para terem uma ideia do que estamos a falar, porque a ideia é regenerar tecidos complexos de situações que acontecem no Afeganistão, no Iraque, seja o que for. E, portanto, o governo dos Estados Unidos e particularmente as Forças Armadas decidiram investir num grande trabalho em networking nesta área. Aqui tem, mais uma vez, imagens de micro-CT, em que podemos ver, após 4 semanas em cima e 16 semanas em baixo, toda a parte que foi possível regenerar. Estou-vos a mostrar um resultado negativo, se vocês olharem para ali, o ideal isto era tudo ideal, eu tinha regenerado todo o defeito, como vos mostrei há um bocado no exemplo do rato. Com células do fluido amniótico ainda não conseguimos tão bons resultados. Há muito menos anos de trabalho, se calhar precisamos de mais tempo, mais quantidades de células, mas mesmo assim já podemos comparar e ver que há casos em que conseguimos melhores resultados, que são tipicamente com a linha celular ou com as células que foram pré-diferenciadas, comparado, por exemplo, com usar só o material ou com as células frescas. Mas os resultados são bastante desoladores, diria eu. Portanto, isto tem que ser muito otimizado. O que significa também que, às vezes, não basta só trabalhar com os melhores, que é o caso, mas há sempre uma decalagem do que eu estou a fazer ou do que está a fazer aquele grupo com células, imaginem, da medula óssea com que trabalhamos há 30 anos ou com células do fluido amniótico que trabalhamos há 5 anos, certo? Isto é importante até para aquela mensagem quando se diz as células de cordão umbilical não servem para nada. Vamos imaginar que isto é verdade hoje. O importante, não é, mas imaginem que era, o importante é se vão servir para alguma coisa daqui a 10 ou 15 anos, certo? Para quem está a guardar por 25. E, portanto, é extremamente importante perceber isto. Comparar o que é possível hoje com o que vai ser possível amanhã. Outra área muito interessante é usar bioreatores. Não é? Numa escola como a vossa, muitas vezes o bioreator está mais ligado a fermentadores ou conseguimos produzir qualquer coisa. O bioreator aqui é muito mais no sentido de estimular mecanicamente as células em determinadas condições. Pode ser com fluxos, pode ser com pressão, pode ser com pressões hidrostáticas, pode ser com qualquer coisa que muitas vezes mimetiza o que aquelas células estão habituadas. Por exemplo, as células da cartilagem estão tipicamente com uma determinada pressão hidrostática durante grande parte da sua vida. E eu posso tentar aplicar isso para conseguir que as células façam o que eu quero, se diferenciem ou produzam matriz ou qualquer coisa. Vou-vos dar um exemplo. Toda a gente se lembra do astronauta, o John Glenn, já com muitos anos, quando foi para o espaço. Não é? Um dos grandes objetivos da NASA na altura era testar se uma pessoa idosa, quando vai para o espaço e está em condições de microgravidade, tem perda de massa óssea. Todos nós, se não tivermos as células ósseas estimuladas, por exemplo, um paciente idoso deitado na cama durante muito tempo tem atrofias. As células ósseas precisam de ser estimuladas mecanicamente. Agora imaginem isto ao contrário, que é eu usar um reator para estimular as células para que elas mineralizem mais depressa, se diferenciem para células ósseas mais depressa. E portanto há muito trabalho também neste sentido. Um exemplo é este género de trabalho, em que nós temos um reator, cultivamos as células em condições estáticas ou dinâmicas, só estamos a passar um fluxo e estamos a aplicar tensões de corte nas células e vamos conseguir diferenciá-las ou não. E vejam a diferença. Portanto, passo não é muito importante, o tamanho da amostra, nem o que estamos a falar. Temos aqui um kit de cálcio. Quando temos rosa, significa que temos mais mineralização. Estão a ver ali, estático, sem mineralização nenhuma, com fluxo, muito mais mineralização. Mas, pronto, só o kit não era extremamente convincente, portanto, nós decidimos testar isto de outra maneira. Aqui estamos a marcar tetraciclina, que é um marcador que se acumula nos sítios onde temos formação óssea. E, portanto, estão a ver do lado direito só as fibras do meu suporte. Basicamente não temos tetraciclina nenhuma. Quando eu aplico as tensões de corte, o bioreator tem aquelas áreas mineralizadas todas.
significa que é possível usar estas tecnologias para conseguir muito mais rápida mineralização. Outra questão é tentar usar tecnologias de nanofibras, microfibras. Em muitos casos nós combinamos microfibras, como têm aqui, isto é mais uma vez um polímero à base de amido, microfibras, com nanofibras, que é toda esta parte. Isto tenta mimetizar de certa maneira a matriz extracelular. E a ideia é, e estamos a falar hoje muito em osso, escolhi um tecido por ser uma forma mais simples, porque se fosse variar por muitos tecidos é sempre mais complicado explicar as coisas. Mas no osso eu preciso de duas coisas. Preciso de células para fazer osso, osteoblastos, às vezes preciso de células para comer osso, para equilibrar, osteoclastos, mas preciso também de vasos sanguíneos, não há osso sem vasos sanguíneos, portanto preciso de células endoteliais. E portanto preciso de arranjar uma maneira em que consigo lá pôr dois tipos de células a fazer duas coisas diferentes. Elas podem vir da mesma população ou de uma população diferente, mas tenho que arranjar a maneira de fazer isto. E então o que nós tentamos é, será que se eu puser micro e nanofibras do mesmo material, consigo, imaginem, células endoteliais vão para um sítio e os osteoblastos vão para o outro. Toda aquela marcação que nós temos ali são células endoteliais obtidas a partir de cordões umbilicais também, e o que tem do lado direito é um controle em que só tenho microfibras. Todas as zonas verdes são células endoteliais. Do lado esquerdo tem a mesma coisa, mas tudo isto são nanofibras. Estão a ver? E estão a ver como tudo isto são células endoteliais que estão a procurar a zona das nanofibras. E se eu puser isto agora por microscopia eletrónica, vejam a diferença. Isto é micro. Agora vejam a nanofibra e como a célula endotelial procura claramente a nanofibra. Okay? E agora podemos usar isto como uma tecnologia. Vocês podem dizer, quando eu digo isto muita gente pergunta, que é, mas não é exatamente o mesmo material, porque quando tu pões micro ou nano, se calhar a superfície mudou um bocado, tudo isso é verdade. Mas a mim o que me interessa não é muito se é exatamente o mesmo material. A mim o que me interessa é conseguir pôr a célula endotelial onde eu quero e a célula óssea onde eu quero. E com este tipo de tecnologias consigo. E então começamos a fazer uma coisa muito mais interessante, que é fazer co-culturas de células osteoblásticas e células endoteliais em 3D. E ver se conseguimos ou não começar a formar vasos sanguíneos no interior do osso que estamos a formar. E vou-vos dar um exemplo. Aqui não vou usar um micro ou nano porque era muito complicado. Vou usar só microfibras, ok? Estão a ver aquela parte? O que nós temos ali é 80% de células endoteliais, 20% de células ósseas. E no início, passado 3 dias, isto até é quase como no futebol português, os verdes e os azuis não se dão muito mal, não temos vermelhos, não temos células mortas, que é o caso, mas temos azuis e verdes, não está muito mal, não é? E portanto, tudo que é azul são células ósseas, tudo que é verdes, basicamente, são células endoteliais. Passado 7 dias, eles já se começam a dar um bocado mal. Imaginem que estavam mesmo a discutir o campeonato, não é? Uma coisa que parece um bocado de ficção científica, de facto, entre verdes e azuis, mas imaginem que podia acontecer. Portanto, onde vocês têm azul é osteoblasto, onde têm verde é células endoteliais. E ficámos um bocado desiludidos, porque não era isto que a gente queria. Nós queríamos era as células ósseas a se organizarem. Vem um aluno ao meu gabinete e eu olho para esta fotografia e de facto estou um bocado triste. Mas como eu digo sempre, vamos ter paciência, deixem lá estar mais um bocado de tempo a ver o que é que acontece. E agora vejam o que acontece. Passado 7 dias, o que eu vos mostrei, as células endoteliais em vez, passado 21 dias, vejam lá. E nós chamamos a isto self-organization, como se fosse self-assembly. Todas as células endoteliais começam a organizar, formar este tipo de estruturas, todas as células ósseas estão no azul que estão em baixo. E se eu passar mais tempo, passado 35 dias, começam a formar microcapilares, ok? Estão aqui as endoteliais todas e aqui estão as células ósseas. Organizaram-se por elas mesmas, procuraram e nós até conseguimos explicar isto. Hoje não vos vou mostrar os detalhes, só vos vou dar uma pequena ideia de que, mas se quiserem podem ir aos artigos que está lá perfeitamente explicado. Usámos microarrays e conseguimos explicar que isto tinha a ver com a subexpressão de uma coisa que é o colagênio 1, que está concentrado numa determinada área e isso vai afetar a libertação de um fator de crescimento que é o Vascular Endothelial Growth Factor, que está ligado exatamente a puxar as células endoteliais para aquele caso, mas não vos vou mostrar esses dados. Eles estão aqui, mas posso-vos mostrar a alguém que esteja especialmente interessado neste caso. Outra coisa que nós gostamos muito é materiais inteligentes. As pessoas acham que o meu grupo é tudo à base de suportes para cultivar células. Mas há um trabalho que nós temos, que tem a ver com isto, que ainda não usamos suporte nenhum. É uma tecnologia que se chama cell sheets. Portanto, vamos fazer folhas de células.
Okay? Membranas de células, totalmente construídas pelas células e pela matriz extracelular. Não há nenhum material de suporte. Mas usamos materiais, que chamamos materiais inteligentes, que mudam totalmente de condições, hidrofílicos para hidrofóbicos, entre, imaginem, um incubador que está a 37 graus, como é normal, ou que está a 20 graus. Portanto, eu só tenho que pegar no prato de cultura, muda dos 37 para os 20, e consigo tirar completamente, sem tripsina, sem nenhuma enzima, as células de uma determinada superfície. Okay? Vou-vos mostrar um exemplo para vocês verem que isto é verdade. Portanto, fizemos isto com quitosano. O que eu vou fazer é baixar a temperatura de 37 para 20, 22 graus, e vejam aqui, estão a ver ali, está uma membrana confluente de células, baixa a temperatura e as células completamente vivas saem completamente da superfície sem eu meter nenhuma enzima. Vou-vos mostrar outra vez. E portanto, eu agora posso imaginar começar a fazer tecidos simplesmente criando estas membranas e agora começando a fazer tipo bolos de bolacha, não é? Então eu ponho uma parte de osteoblastos, uma parte de células endoteliais, outra parte de osteoblastos, ou enrolando, ou fazendo o que quiser, e isto de facto funciona. Consegue-se fazer coisas extremamente interessantes, isolando esse tipo de células. Não vos vou mostrar estes detalhes, vou-vos mostrar só uma coisa que é feita desta maneira. Estão a ver? Isto é feito com uma destas membranas, e esta parte aqui, caracterizada por especialistas, aliás, os nossos colegas japoneses, é muito, muito parecida com a medula óssea. Feito exatamente com este tipo de tecnologia, em que nós só usamos as células, as superfícies, e conseguimos fazer este tipo de tecnologias. Como é que eu estou de tempo, Ana? Talvez que 10 minutos, só para escolher o que vou falar. Uma outra parte, vou mostrar este slide sobre esta parte, tem a ver com desenvolver nanopartículas que conseguimos internalizar no interior de células estaminais. E é do interior da célula que nós vamos diferenciar a célula. Em vez de ser no meio de cultura, eu tenho um cocktail de cultura que vai transformar aquela célula no que eu quero, e isso tipicamente só funciona in vitro, porque depois quando eu meto as células em qualquer lado, obviamente perco o controle total. Consigo colocar, como vocês têm aqui, estas células estão com um marcador fluorescente, consigo colocar partículas com determinada agente de diferenciação, imaginem, ou com qualquer coisa que eu quero colocar no interior da célula. E é do interior da célula, nós temos feito isto com células ósseas, com células neuronais, em que conseguimos fazer a diferenciação a partir do interior da célula, desenvolvendo partículas que conseguem entrar na célula e controlar a diferenciação a partir daí. Um dos casos que nós temos usados mais são materiais que se chamam dendrímeros, e aqui podem ver um exemplo do que eu estou a falar. Estamos com uma fotografia de TEM, isto são 4 nanómetros, e estão a ver a estrutura mesmo tipo de dendrímero que nós conseguimos criar a partir de formar estas partículas. São mais uma vez à base de um derivado de quitosano, em que nós colocamos um agente de diferenciação para o osso, tipicamente é dexametasona, um corticosteroide, conseguimos usar para induzir a diferenciação óssea. Outros materiais extremamente interessantes são hidrogéis, em que um deles que usamos mais é um material que se chama goma gelana. É um novo hidrogel que nós desenvolvemos no laboratório. Mais uma vez temos um conjunto de patentes nesta área. E o que é que o material tem muito interessante? Ele, primeiro, é muito versátil, conseguimos fazer quase tudo, mas isso é uma coisa relativamente normal, porque a parte dos materiais é a parte que a gente domina quase tipicamente. Conseguimos fazer membranas, conseguimos fazer géis, conseguimos fazer fibras, conseguimos fazer partículas, micro, nano, etc. Mas o mais interessante é que este material muda radicalmente de propriedades a 37 graus. E, portanto, se eu tiver o material, imaginem, numa solução a 60 graus, 50, injeto para o corpo humano em
20, 25 segundos, quando ele chega a 37 graus, gelifica completamente e eu coloco as células exatamente com a forma do defeito, muitas vezes de uma forma não invasiva, que é outra das coisas que nós queremos, que é eventualmente não ter que fazer uma cirurgia para aplicar um determinado material. E conseguimos regenerações extremamente interessantes com este material. Não vos vou mostrar ensaios disso, mas posso mostrar, por exemplo, um pedaço de cartilagem. Mesmo para quem não sabe nada de cartilagem, olha para aquilo e parece um pedaço de cartilagem, não parece? Parece muito o que nós temos. Quem estiver a comer uma coxa de cabrito ou qualquer coisa, isto é muito parecido, não é? Pronto, é exatamente isto que nós pretendemos fazer. E conseguimos fazer isto com este tipo de materiais. Portanto, é uma área extremamente interessante. O último exemplo que vos vou dar. Temos uma parte também ligada aos têxteis, como estamos no Val do Abre, mas não tenho tempo para falar disso, que é usar têxteis para a regeneração, por exemplo, da espinal medula, criar um conjunto de estruturas que depois podemos usar, em que combinamos grandes tecnologias do têxtil para colocarmos células e colocarmos materiais no interior. Mas o último que eu vos queria mostrar é um trabalho de um colega meu, que aliás foi o Prémio BES Inovação do ano passado, que tem a ver com mimetizar superfícies que na natureza são super hidrofóbicas. Okay? O melhor exemplo disto é a folha do nenúfar. A folha do nenúfar, mas tem ali os olhos do mosquito ou determinados insetos. Isto é a folha do nenúfar ampliada. E a folha do nenúfar nunca molha. É muito parecido, de certa maneira, com o que nós temos quando compramos um carro novo e fica na pintura sempre as gotas da chuva sem molhar e passado uns anos começa a espalhar, não é? Mas no carro tem muito a ver com química. Aqui tem muito pouco a ver com química, tem a ver com a estrutura à nanoescala. Existe uma estrutura que não permite que aquela folha seja molhada, okay? E que é aquilo que estão a ver daquele lado. Existem muitas outras criaturas que conseguem fazer coisas parecidas. Mas agora imaginem que nós desenvolvemos uma tecnologia em que podemos fazer isto com qualquer tipo de material. Conseguimos imitar aquela nanoestrutura e tudo que eu puser numa superfície vai ficar uma esfera perfeita. Okay? Pronto, foi isso que fizemos. E, portanto, aqui está a nossa superfície, muito parecida, tem o mesmo tipo de papilas, okay? Exatamente à mesma escala. E o que acontece é, eu agora quero, imaginem, encapsular uma droga, quero encapsular umas células, mas quero fazer uma partícula de um determinado tamanho. A única coisa que eu tenho que controlar é a quantidade de material que eu meto na micropipeta, porque quando aquilo cai na superfície, fica imediatamente... Não há água, óleo, emulsionantes, nada. Simplesmente tenho que deixar cair uma gota de uma pipeta ou de uma máquina automática, de qualquer, numa superfície, e faço a partícula com o que eu quiser lá dentro, com o tamanho que eu quiser. Estão a ver qual é o potencial de uma tecnologia deste género, não é? Portanto, quer como tecnologia de fabrico, quer como maneira de encapsular células, como têm ali, e simplesmente brincando com o tamanho, posso fazer, isto são células no interior de uma partícula, posso ter libertação controlada, posso fazer o que quiser. E agora, se combinar isto com química, ainda posso fazer qualquer coisa como, imaginem uma máscara, faço um tratamento por plasma e consigo fazer uma superfície que de um lado é totalmente hidrofílica e do outro é totalmente hidrofóbica. Consigo, por exemplo, fazer microfluídica sem canais. Consigo ter uma coisa que vai escorrer de um lado para o outro, qualquer superfície à nanoescala, sem ter um tubo. Okay? E com isso podemos fazer tudo o que possam imaginar. É uma questão de... A imaginação dos engenheiros é um bocado ilimitada quase. Junto com isto, o que é que temos? Temos um jornal de que somos responsáveis. Este é o segundo jornal neste momento na área da engenharia de tecidos e da medicina regenerativa. Para quem estiver interessado nestas áreas, vamos ter o único congresso científico organizado na Capital Europeia da Cultura. É um congresso que conseguimos pôr no programa da Capital Europeia da Cultura. Estamos muito satisfeitos. É um congresso de células estaminais com alguns dos melhores palestrantes do mundo nesta área. Faz mesmo parte da Capital Europeia da Cultura. Estes são os palestrantes que vamos ter, não é extremamente relevante. Que vai ser, eu não mostrei as datas, não é? Mas vai ser em outubro de 2012. Mostrei. 9 a 12 de outubro. Quem estiver interessado é uma questão de depois falar comigo. Temos muito financiamento internacional, muito pouco financiamento nacional. Esse é um grave problema, particularmente para manter as pessoas, porque temos um grupo com 125 pessoas, dos quais só 5 são docentes universitários. Portanto, vejam a situação em que nós estamos nesta fase
quando compromissos com a ciência é a situação que é e não temos contratos no âmbito do laboratório associado, etc. Portanto, vai ser uma guerra divertida para os próximos tempos. Estes são do FP6, estes são do FP7. Estávamos envolvidos no Portugal MIT, que também não sabemos o que é que vai acontecer. E temos muitas colaborações. Estes são os grupos com quem temos publicações conjuntas nos últimos 2-3 anos. E como podem ver, há um grande esforço de colaborar, quer da nossa parte, quer da parte deles, com diversos países asiáticos, com os Estados Unidos e com muitos países europeus. E esta é uma fotografia do grupo à frente do nosso edifício, as tais 125 pessoas que vos falava. E com isso acho que cumpri mais ou menos o tempo. Peço desculpa se me alonguei um pouco. Se quiserem algum detalhe sobre alguma coisa que não sei, em julho ainda podemos abrir o espaço para questões. Em relação à utilização das células de lunar, como é que surgiu a ideia ou as pistas para relacionar os marcadores? São marcadores de superfície? Sim, são marcadores de superfície. Com a capacidade de diferenciação que os têm diferentes caminhos. Certo. Por essas células. Nós andávamos à procura, nesse caso, de termos alguma coisa que fosse diferenciadora e que otimizasse a questão da eficiência do processo em tempos úteis. E, por outro lado, que nos pudesse dar propriedade intelectual. E, portanto, lançámos a ideia, tivemos 1 ou 2 alunos a procurar um conjunto de marcadores que selecionamos, se de facto, e estes resultados que eu mostrei para o osteogénico, também temos ao contrário, por exemplo, para condrogénico, com outros marcadores. Conseguimos ver que, de facto, selecionando aquelas populações, conseguíamos ter muitos melhores resultados para uma determinada diferenciação. Temos 2 ou 3 publicações nessa área, se quiser depois posso-lhe mandar. Portanto, a ideia foi muito tentar otimizar o processo, digamos assim, mas também arranjar propriedade intelectual, porque as populações totais estavam mais ou menos cobertas. Portanto, foi uma mistura destas duas coisas. E se sabes qual é a função desses marcadores? Não há nada em termos de mecanismos que eu saiba, nunca ninguém explicou nada. Não. Era interessante saber. Os trabalhos que têm com a libertação de partículas de diferenciação são feitos in vitro ou in vitro? Fazemos as duas coisas. Começamos sempre a fazer in vitro, muito tempo, e legal, e primeiro a caracterização normal, depois vendo qual é o efeito sobre determinadas populações celulares e depois, muitas vezes, com determinados modos de administração diferentes em animais ou dentro do meio completo. Mas só chegam nesta última fase aqueles que são relativamente promissores. E só chegam a animais grandes aqueles que são muito, muito promissores. E essa componente dos animais grandes, digamos assim, é feita? Nós temos investigadores dos 3Bs que são da UTAD, que são do departamento veterinário. Portanto, podemos fazer animais grandes na UTAD, que são dos 3Bs, mas são da UTAD. E no nosso edifício temos um biotério que podemos fazer ratos, ratinhos e coelhos. Na medicina podemos fazer porcos, faz parte do nosso laboratório associado. Na UTAD podemos fazer cabras, cães e ovelhas. Portanto, temos boas condições. Devemos dizer que limitamos muito a experimentação animal. Só fazemos experimentação animal, tirando aquela normal do ratinho e tal, quando de facto estamos à procura de alguma... Depois ainda temos os parceiros internacionais todos que muitas vezes, às vezes, têm um modelo específico. Às vezes não é só termos o acesso àquele animal, ele tem um modelo que é o ideal para a tíbia. Eu quero estudar na tíbia, então tentamos fazer em colaboração com... Sexta-feira, por exemplo, se a TAP ajudar, vou dar uma palestra no Congresso Europeu de Medicina Dentária e Veterinária, em que eles estão muito interessados no que é que podem fazer no tratamento de animais com este tipo de tecnologia. Acharam que mesmo num congresso de veterinária eu vou ser o único palestrante veterinário, portanto interessa-lhes para eles. Por exemplo, no cão é muito importante conseguir às vezes recuperar algumas patologias e pode ser extremamente útil usar. E há muita gente a trabalhar em cavalos de corrida, coisas desse género, porque aí o valor acrescenta, não é? Não precisa ser só. Em aplicações de crescimento clínico,
estudo seja sempre difícil de prever, não é? Sim. Mas é capaz de ir adiantando uma ou duas disto que eu estava a falar, que terapias possam surgir como promissoras para médio prazo. as principais coisas vão ser toda a parte da regeneração de defeitos focais em cartilagem, defeitos osteocondrais, fraturas ósseas, osteoporose, queimados em pele, cirurgia desportiva na parte do menisco, dos tendões, ligamento cruzado, todas estas coisas vão surgir muito rapidamente disto do que nós fazemos. Há outros grupos que têm coisas interessantíssimas para coração, para fígado, para córnea. Há ensaios clínicos em córnea com resultados espetaculares neste momento. Portanto, ensaios clínicos, não estou a falar de... Portanto, há muita coisa em desenvolvimento. Há alguns problemas que têm a ver com uma coisa que acho que é fácil de entender, que é, talvez esta seja das poucas áreas da ciência, a não ser outras coisas que às vezes mexem também um pouco com religião, ou o que não é global. O que eu posso fazer aqui, não posso fazer em nenhum. Ao contrário, em muitos países, nem da União Europeia. Portanto, imaginem como é que a gente fazer um projeto europeu, metade das pessoas não podem trabalhar com células embrionárias, não podemos sequer meter o projeto. Certo? Depois, nos Estados Unidos, foi aquele problema do Bush durante não sei quantos anos, em que não se podia trabalhar com... Eu, por exemplo, conheci pessoalmente o senhor coreano que teve aqueles problemas todos do artigo que foi falsificado. Posso-vos dizer que caminhava com ele na Universidade de Seul e era muito acima de uma estrela de cinema. As pessoas vinham-lhe pedir para ele dar autógrafos. A cidade de Seul tinha os autocarros com o grande cientista, não sei o quê. Voos em primeira classe na Koreanet for life. Okay? E a questão é, ele era mau cientista? Vocês verem como isto também é importante perceber. Não, ele foi capa da Time porque clonou um cão. Foi a única pessoa até hoje que clonou um cão. Nunca ninguém pôs isso em causa. Era veterinário. A questão é muito fácil, eu pergunto. Porquê é que acham que deu a geneira quando foi com as células humanas? É muito fácil. Se eu perguntar às mulheres todas aqui quantas é que me dão óvulos para eu fazer a experimentação até otimizar a tecnologia, toda a gente percebe o que é que eu estou a dizer. Com animais é um bocadinho diferente, não é? E, portanto, para ter milhares e milhares... É? Portanto, estas coisas são todas, têm muito a ver com legislação, muito mais às vezes com aspectos regulatórios e com coisas, limitações reais. Quer dizer, não se pode começar a fazer todas as experiências que a gente pensa que são necessárias e, portanto, há muita coisa que nos limita. A legislação dos Estados Unidos é muito diferente da legislação europeia. Nós vamos a Bruxelas e nunca nos conseguimos entender porque, vou-vos dar um exemplo, células embrionárias totalmente permitido em Inglaterra, incluindo fazer híbridos entre animais e pessoas. Não para implantação, mas para screening de medicamentos. Eu, por exemplo, isso não me choca nada, mas há muita gente que choca, certo? Suécia, países escandinavos, totalmente permitido. Espanha, super aberto. Depois, Itália, Alemanha, Polónia, as legislações mais restritivas que vocês possam imaginar. Não se pode fazer nada com células embrionárias, muitas vezes nem importar linhas solares do outro lado qualquer. Agora imagine uma reunião a 27 sobre se os programas quadro da Comissão Europeia podem financiar um projeto nesta área. Não é? Portanto, impossível, não é? Nos Estados Unidos a mesma coisa. Durante anos era proibido usar fundos federais. A maior parte das pessoas nunca perceberam esta lei. Era assim. Era proibido usar fundos federais para investigação com células embrionárias. Mas não era proibido usar fundos privados. Todos os cientistas tinham um laboratório ao lado. Faz por empresas, onde faziam as suas experiências. E depois havia exceções. Em Harvard era permitido, no estado de não sei o quê era permitido. Na Califórnia decidiu meter não sei quanto dinheiro, metade dos cientistas de Boston mudaram para a Califórnia. Portanto, agora imaginem isto numa área com esta dimensão, como é que a gente gera? Muito, muito complicado. É das áreas em que as partes legislativas e regulatórias mais influências têm. E, portanto, os cientistas não podem nesta área fazer só ciência, têm que estar interessados na parte regulatória e legislativa, em que, infelizmente, em Portugal temos interface zero e, portanto... Por exemplo, na nossa empresa estamos há 5 meses à espera que eles nos deixem trabalhar, numa altura em que estamos em crise, falta uma certificação do GNP em que é impossível alguém ir lá fazer a verificação. E depois dizemos, ei, tal... E os investidores estão todos à espera, puseram lá milhões de euros e agora estão à espera que alguém nos deixe trabalhar.
Portanto, é muito complicado trabalhar nestas áreas em Portugal, muito complicado. É preciso mesmo criar. Só queria dizer que estava a referir a questões práticas e questões agora até económicas. Percebi que já se gastaram grandes quantidades de dinheiro. Há uma previsão de quando começarão a fazer dinheiro e quem poderá ter acesso, não é? As aplicações que foi falando foi sempre para futebolistas, cavalos de corrida, portanto, eu estou a imaginar que durante a minha vida, qualquer aplicação, eu não terei dinheiro para essas aplicações são mais chamativas e a gente tem um bocado de ideia de dar esse exemplo, mas repare, primeiro, se nós estivermos sentados na nossa sala lá em casa e ligarmos um televisor de plasma, desde o momento em que alguém desenvolveu cristais líquidos ou um LCD, para não ser mais simples, até que a gente tenha um televisor a funcionar em casa, passaram 40 anos. Uma tampa de uma garrafa de polietileno de água, desde que o polietileno foi inventado, até que alguém fez uma tampa de água, passaram 50 anos. Isto é para dar uma ideia, porque quando toda a gente fala em células estaminais, que está tal, vai demorar muito tempo, isso é importante perceber. A outra coisa, eu dei muitos exemplos. De uma casa. Não. Ao fim dos 50 anos, não é? Ao fim desses. Mas demorou muito mais tempo, até porque pelas BASF, pelas GALS, não sei o que é, terem investimentos que não têm nada a ver com o que eu estava a falar. Eventualmente, nem com os hospitais, o que é a investigação em medicina regenerativa e células estaminais no mundo, até hoje. Claro que vai muito mais. Muitos dos exemplos que eu estava a dar não são de cavalos de corrida nem de futebolistas. Vamos lá ver. As questões da cartilagem, do disco intercorporal, são situações todos os dias, e as lesões desportivas, vamos ver, quantos de nós deixam de poder fazer desporto porque tiveram um problema qualquer. Eu acho que essas vão ser as primeiras aplicações, e também dei exemplos, se esqueçam que existem 100 laboratórios como o meu a trabalhar em outros tecidos, quer dizer, coisas de córnea e ensaios clínicos estão quase lá, coisas de cartilagem, há terapias de pele já a serem utilizadas no dia a dia, portanto há muitas. Agora, lá ver, se não houver uma evolução na parte regulatória, mais essa mensagem na atividade, pode haver a ciência que nós. Eu vou-vos dar um exemplo. Na Europa toda só existe um produto até hoje aprovado que seja chamado um produto de engenharia de tecidos. E não é que a legislação seja muito má, eu até estive como um dos advisors para a legislação, na parte mais técnica, não é? É que de facto as exigências são de tal ordem. E criou-se uma filosofia em que é assim. Existe uma regra que chama-se a exceção hospitalar. Se eu fizer uma coisa no hospital, é permitido. E se fizer na empresa, não é. O que é que isso faz? Ninguém vai nunca desenvolver uma empresa ou um negócio se não for para ganhar dinheiro com aquilo, não é? Acho que é uma coisa mais ou menos evidente, não é? Portanto, isso cria tal problema que depois as pessoas tentam ir para a Coreia, para os Estados Unidos, para Singapura, em que as legislações são diferentes, e portanto, por isso é que eu estava a dar aquela nota que era muito importante que houvesse aqui qualquer coisa mais global, que nesta área ainda não se conseguiu criar, tem sido muito, muito difícil. Agora, eu tenho 30% da minha empresa, pois muito dinheiro no meu bolso, de certeza que eu acredito que vamos ganhar dinheiro com aquilo. Não esqueçam lá os 400 artigos e as 35 patentes, ou não sei o quê. E eu, como empresário, também acredito, não é? Se não acreditar, se não. Há sempre quem tenha dinheiro para comprar coisas caras. Você não tem, só pessoa necessitária, eu estou a dizer. Para comprar coisas caras. Não, só a dizer, se não achássemos que íamos, agora fora de brincadeira, se eu não achasse que aqui ia vender, não tinha. Certo? Portanto, continuam a vender Rolls-Royce, não é? Ferraris. Muitas destas terapias são caras e uma das grandes discussões é isto: o que é que disto, agora falando muito seriamente, vai ou não entrar nos sistemas nacionais de saúde? Isso é uma decisão absolutamente crítica, porque vamos lá ver, uma coisa é tratar um futebolista, qualquer tecnologia que seja a melhor vai funcionar de certeza. Agora, eu só vou, em vez de fazer a cirurgia normal, vou-vos dar um exemplo de uma coisa muito simples, que é a cartilagem. Cartilagem é a cirurgia típica que chama-se mosaicoplastia. Basicamente, a gente tira um pedaço de uma zona e põe outro, ok? Isto é mosaicoplastia, exatamente já. Ou microfratura, que é fazer 4 risquinhos nos cantos para o sangue de baixo vir com células estaminais e fazer a regeneração. Isto é muito barato, funciona pessimamente mal. Mas o Sistema Nacional de Saúde continuar a pagar estas duas e não pagar outra qualquer que custe 5 vezes mais, vai ser muito difícil, é evidente, é perfeitamente claro. Não há, portanto, estes assuntos são extremamente importantes e é uma das coisas
que eu tento sempre dizer aos investigadores, não pensem só no que estão a fazer no laboratório, tentem perceber como é que isto pode dar qualquer coisa. Muito importante. Certamente existiriam muitas mais questões para o professor Rui Reis, mas de facto nós hoje até temos aqui uma situação excepcional. Portanto, temos uma conferência que vai ser seguida de uma tertúlia nesta área, portanto, e também penso que ficamos e queremos aproveitar para agradecer ao professor Rui Reis esta excelente apresentação com a qual ele brindou esta conferência. Ficamos com uma ideia de investigação de conta nesta área. Certamente, realmente há muito muito a fazer. E acho muito interessante estabelecer esta ponte entre a investigação e o empreendedorismo. Eu acho que isto é muito importante para os nossos alunos que nós temos aqui da área de engenharia biomédica e não só. É algo que nós também, aqui na biotecnologia, tentamos fomentar e eu acho que isso é muito importante. Posso acrescentar uma coisa a isso que é importante, que é interessante. Por exemplo, a Universidade do Minho acabou de ganhar o Prémio de Empreendedorismo da Cotec. Okay? Vocês sabem qual foi a área que contribuiu mais para a Universidade do Minho ganhar o Prémio de Empreendedorismo? Porque media-se patentes, empresas criadas. Não foi os têxteis, não foi, não sei, foi isto. Portanto, é engraçado como mesmo nas coisas que estão estabelecidas, às vezes o empreendedorismo vem, pronto, é muito interessante. Se os nossos alunos tiverem interesse em visitar as vossas instalações, sempre abertos. Alguns já lá foram. Então, mais uma vez, muito obrigado e também agradecer a presença do Sol. Muito obrigado.